Eles se dizem patriotas, mas batem continência para outras bandeiras. Eles dizem que prezam a democracia, mas conspiram o tempo todo contra ela. E ainda fazem isso sob a cobertura dos símbolos nacionais, que ostentam insidiosamente, como se esses símbolos fossem sua propriedade privativa. Eles promovem, em pleno 7 de setembro, seu ensaio geral de golpe. Usam verde e amarelo e a data nacional como cortinas de fumaça para acobertar suas doutrinas bizarras, seu autoritarismo visceral, seu desprezo pelo país. Que tipo de nacionalismo é esse que não serve à defesa, mas à destruição da democracia, dos direitos do povo e da própria soberania nacional? É sobre isso que vamos conversar hoje. Eu sou Fábio Palácio e começa agora mais um Cultura e Movimento. O nacionalismo sempre foi um elemento presente na ideologia dos movimentos e organizações que se inspiram, de variadas formas, no ideário fascista. Mas esse nacionalismo é bastante idiosincrático. Não se trata do nacionalismo popular e classista defendido pelos democratas, pelos comunistas e pela esquerda. Na ideologia fascista, o nacionalismo serve para afirmar a colaboração entre classes antagônicas pelo bem da nação. Para a gente entender o nacionalismo dos fascistas, é importante compreender sua concepção de sociedade. Eles sustentam a ideia de sociedade orgânica. Nessa perspectiva, o corpo social é visto como um organismo vivo, composto de partes que são os seus órgãos e devem colaborar harmonicamente entre si. Nessa perspectiva, não há, dentro de uma mesma sociedade, interesses econômicos antagônicos. Não há classes opostas. Existem, no máximo, corporações. Claro que também não existe luta de classes, mas apenas colaboração entre corporações em prol do bem comum, que sempre se confunde com a vontade do líder, que nesse caso é quase um chefe tribal. Aqueles que não colaboram são considerados disfuncionais e devem ser extirpados. É um nacionalismo que não se articula com qualquer ideia universalista. A dialética nacional universal é rompida com a crítica de todas as formas de internacionalismo e a defesa de um nacionalismo orgânico tribal. O que eles defendem, no fundo, não é a nação moderna, os modernos estados nacionais, mas uma espécie de retorno às nações pré-modernas, de caráter tribal. Sobre isso, afirma o filósofo e crítico britânico Terry Eagleton. À medida que a nação pré-moderna dá lugar ao Estado-nação moderno, a estrutura de papéis tradicionais já não pode manter a sociedade unida, e é a cultura, no sentido de ter em comum uma linguagem, herança, sistema educacional, valores compartilhados, etc., que intervém como o princípio de unidade social. Como a gente pode perceber, a nação moderna não é uma comunidade puramente étnica. As formações tribais ou étnicas têm como base a consanguinidade. Já as modernas nacionalidades têm como base o território e, claro, o Estado, que detém a prerrogativa de regular as relações no âmbito desse território. As nações modernas se definem pela noção de cidadania, uma noção política, ligada a um conjunto de direitos e deveres impostos pelo poder político exercido dentro de um território determinado. A mágica dos fascistas consiste em usar o conceito de nação para ofuscar e dissimular a noção de classes sociais. Eles substituem a classe como categoria basilar pela nação e a revolução classista pela revolução nacional, sem que exista qualquer articulação entre as duas coisas.
O conceito de nação é afirmado sem qualquer articulação com o de classe. Na verdade, ele toma o lugar da noção de classes sociais. O que os fascistas propõem é sobrepujar a noção de luta de classes, pondo em seu lugar uma luta darwinista entre raças ou nacionalidades. Esta não seria mais uma luta econômico-material por direitos e melhoria das condições de vida, mas uma luta de caráter meramente cultural. Qualquer semelhança com o contemporâneo conceito de choque de civilizações não é mera coincidência. Esse conceito, como a gente sabe, foi formulado pelo cientista político Samuel Huntington, ideólogo do ex-presidente americano George Bush. Na Itália de Mussolini, esse nacionalismo primitivo e tribal cumpriu função destacada. Ele ajudou a unir contingentes de diversas classes em torno de uma reestruturação produtiva conservadora. Nas palavras de Gramsci, por intermédio da intervenção legislativa do Estado e através da organização corporativa, teriam sido introduzidas na estrutura econômica do país modificações mais ou menos profundas para acentuar a socialização e cooperação da produção, sem com isso tocar ou limitando-se apenas a regular e controlar a apropriação individual e grupal do lucro. No quadro concreto das relações sociais italianas, esta pode ter sido a única solução para desenvolver as forças produtivas da indústria, sob a direção das classes dirigentes tradicionais, em concorrência com as mais avançadas formações industriais de países que monopolizavam as matérias-primas e acumularam gigantescos capitais. O que Gramsci quer dizer é que o nacionalismo fascista contribuiu, no plano ideológico, para transformações no regime de acumulação, ajudando a configurar uma via de desenvolvimento para a modernização conservadora da Itália. Essas transformações, realizadas no interesse das classes dominantes tradicionais, foram garantidas pelo intervencionismo estatal e pela estrutura corporativista erigida pelo fascismo. Aqui no Brasil, sob a cobertura de um discurso nacionalista, também temos assistido a uma reestruturação produtiva. Porém, ao contrário do que ocorreu na Itália, essa reestruturação é regressiva e predatória e vem apontando não para o adensamento das cadeias industriais, mas para a desintegração de nosso tecido econômico-produtivo. É que o bolsonarismo é o fascismo de um tempo e lugar determinados. É um fascismo que brota em outras circunstâncias, nas circunstâncias do século XXI, e não na Europa, mas em um país do terceiro mundo, marcado pela dependência econômica e subjugado pelo poder das nações centrais. O bolsonarismo vem aprofundando essa dependência e essa subordinação. Seu nacionalismo tem servido como cortina de fumaça para disfarçar o caráter predatório, antipopular e antinacional de seu projeto. É um patriotismo de fachada, usado para dissimular intuitos profundamente antipatrióticos. Nesse ponto, é importante recordar um trecho do autor peruano José Carlos Mariátegui. Em seus estudos sobre o fascismo italiano, ele afirma que também lá o nacionalismo foi usado como cortina de fumaça. A bandeira da pátria cobria todos os contrabandos e todos os equívocos doutrinários e programáticos. Os fascistas se atribuíam a representação exclusiva da italianidade. Ambicionavam o monopólio do patriotismo. Evidentemente, pessoal, a reivindicação nacional tem para os trabalhadores e a esquerda conteúdo diferente daquele que possui para as forças de caráter fascistoide. Enquanto a burguesia usa a nação para conferir caráter nacional aos seus interesses específicos, os trabalhadores lutam contra a política de opressão de nacionalidades e nisso podem, inclusive, se aliar às burguesias dos países dependentes.
Os trabalhadores lutam pela autodeterminação das nações, a fim de que cada povo possa governar livremente seu próprio destino. A esquerda defende o direito dos povos de lutar contra a opressão praticada por umas nações sobre outras. A autodeterminação das nações é um direito político abstrato, não devendo assumir colorações culturais determinadas. Não cabe aos comunistas e à esquerda reforçar este ou aquele particularismo cultural. Cabe, sim, lutar pela unidade e igualdade de direitos entre os diversos povos. O direito das nações à autodeterminação provém do fato de que a expansão do capitalismo pelo mundo é territorial, e essa expansão territorial ocasiona complicações e guerras. Daí o dever que têm os trabalhadores e a esquerda de lutar contra a agressão imperialista e a dominação de umas nações por outras. Não é à toa que Lenin propôs uma sutil reformulação da célebre palavra de ordem lançada por Marx e Engels no Manifesto Comunista. Na mente hábil do líder revolucionário russo, o dístico "trabalhadores de todo o mundo univos" tornou-se "trabalhadores e povos oprimidos de todo o mundo univos". Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe com as pessoas próximas e não esqueça de se inscrever no canal da TV Grabois para ficar sempre por dentro dos nossos conteúdos. A gente se vê no próximo Cultura e Movimento.